Boa noite aos amigos que nos acompanham nesse momento de reflexão. Momento em que conversaremos sobre essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos espíritos, que vem nos esclarecer, auxiliando no nosso processo evolutivo, de uma maneira que cuida, conforta e acalenta. Elevemos nosso pensamento ao alto. Deixemos nos envolver por esse sentimento de luz. Um momento em que podemos agradecer a bênção da oportunidade reencarnatória. Cada um na sua condição necessária para o momento vivido. Qual vai sendo alterado, modificado, conforme a vontade e o esforço individual, que está ao alcance de todos, encarnados ou desencarnados. Sejamos gratos a essa doutrina que nos proporciona melhor compreendermos as dificuldades vivenciadas. Nos encoraja no enfrentamento das mesmas, fazendo com que percebamos e valorizamos os momentos felizes que, por vezes, deixamos passar sem a gratidão merecida e que estão mais presentes do que percebemos. Que com a graça do Pai e o amparo dos bons espíritos, possamos, neste momento, nos manter neste padrão vibratório, receptivos ao amparo e assistência dos bons amigos. Para esta noite, nos foi proposto como temática resignação e paciência. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 9, itens 7 e 8. A paciência e a resignação são virtudes que o Evangelho de Jesus nos convida a buscarmos, a fim de que mantenhamos-nos serenos e mais tranquilos diante dos obstáculos e das dificuldades diárias. A resignação é uma atitude antecedida pela paciência. Essa virtude tão preciosa nos eleva ao ponto de entrevermos as bem-aventuranças prometidas por Jesus. E Haroldo Dutra Dias, ele nos auxilia na compreensão e na definição do significado dessa virtude, nos dizendo que a paciência começa depois que fizemos tudo o que deveríamos ter feito. E existe a necessidade de esclarecermos e transformarmos o pensamento de que ter paciência é sentar, cruzar os braços, aguardar que a vida resolva as nossas dificuldades. Paciência é diferente. Paciência, ela começa quando terminamos o nosso dever. Quando terminamos o dever de casa. Depois que fizemos tudo que deveríamos e que podíamos, inicia a paciência. Por isso ela precede a resignação. Quase nunca as coisas saem exatamente como nós planejamos. Sempre há um imprevisto, um obstáculo, surge um desafio.
E o Evangelho, ele traz isto na sua mensagem. Lá no item 7, nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Avre, 1862. Há um caminho importantíssimo a trilharmos, que é o da compreensão. Na medida em que sabemos disso, encaramos melhor as dores do mundo, as dores da terra, este mundo de prova e expiação, com essa virtude que se chama resignação. Observemos em O Livro dos Espíritos as questões 920, 921, 924 e 926. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se
remontarmos gradativamente a origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. E a 924 diz assim: há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? E a resposta: nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Se faz o que é preciso para obtê-lo. A 926 questiona: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E a resposta: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam, senão para eles, são egoístas, e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite, algumas vezes, que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. A resignação, de maneira alguma, será acomodação, pois ela vem após a paciência. Lembremos que não temos que cruzar os braços porque sofremos, ou mediante as dores e deixar que Deus resolva. Então, se estamos enfermos, temos que buscar a medicina, a medicação, o tratamento. Se temos qualquer problema neste mundo teremos que resolver, porque ele nos acompanhará até que seja resolvido. Não existe fuga. Então, a resignação é o olhar que temos para esses fenômenos, para esses problemas, para estas dificuldades. E é a maneira como vemos eles. Sem esta virtude, entramos na rota do desespero, da desolação. Porque quando nós não compreendemos por que sofremos, acabamos por sofrer mais. 2 vezes mais. Uma, pelo sofrimento em si. E a segunda, pela ignorância a respeito dele. Por não sabermos o porquê ele existe. Por isso, é a doutrina dos espíritos que tem no seu contexto, nos seus ensinamentos, essas explicações, estes recursos para nos trazer e fazer pensar na razão pela qual os seres humanos todos sofremos.
assim, nós enxergamos a imensa consolação do Espiritismo. O sofrimento é para resgate dos débitos e ou para o aprimoramento moral. Então, percebemos como é importante estas virtudes. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos explica que, enquanto a obediência corresponde ao consentimento do raciocínio, da razão, a resignação corresponde ao consentimento do coração. É o nosso sentimento que abre caminho à resignação. Ser resignado não é ser paralisado, inerte, estagnado, acomodado. Ser resignado é ter o entendimento da razão das coisas. O que não nos impede de sofrer, nem de chorar, mas nos dá a alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. Que com essa reflexão possamos permitir a Jesus nascer em nossos corações. Neste dia de Natal em especial, mas também em todos os outros. Permitamos e nos esforcemos para que sejamos atingidos pela mensagem evangélica do Cristo. As comemorações do Natal é oportunidade para fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. Que tenhamos todos uma excelente noite na graça do Pai. Que assim seja.